Ei, bom dia! Como está vocês? Eu estou muito bem, glória a Jesus. Quando eu respiro esse ar da vida, eu acordo e vejo, oh, estou viva ainda, graças a Deus. Eu estou muito bem, porque tem muita gente que vai embora desse mundo dormindo. Tem muita gente que Deus tira dormindo, que não sofre coisa nenhuma. E não tem tempo nem de se despedir da família, dos irmãos, das irmãs, dos filhos. Não tem tempo nem de despedir. E Deus os tira. Então, gente, vamos orar. Vamos agradecer a Deus pelo ar da vida. Que é bom levantar, né, gente? É bom levantar daquela cama e falar: ai, eu estou viva. Obrigado, Senhor. Obrigada por estar aqui, falando a sua palavra, sendo feliz, falando pela sua palavra, porque e a paz que o Senhor também nos dá, né? Muito obrigada por tudo, pela minha paz, pela minha casa, pelo meu marido, meu filho, e obrigada, Senhor, por todas as coisas boas que o Senhor tem me ajudado a conquistar. Hoje é dia 17 de março de 2026 e a gente vai falar sobre o futuro desse homem será de paz. Quem é esse homem? Qual é o futuro desse homem que será? Por que o futuro dele será de paz? É o Salmo 37, Salmo 37, 37. Nota, o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Esse Salmo 37, Salmo 37 fala muito a respeito do homem mau, do malfeitor e do homem bom, o justo. Então começa assim, no Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram a iniquidade. Você vê muitas pessoas maus, eles conseguem, como é que fala? Bênçãos, né? Tem carro, tem casa, tem uma boa família e não sei o quê. Mas Deus está falando aqui para o justo não ficar com inveja desse pessoal. Porque esse salmo todinho, Salmo 37, dá uma lida nesse salmo que você vai ver. Está falando sobre o justo e o injusto. Então, quer dizer, mesmo a gente, às vezes a gente vê uma pessoa injusta, né? Uma pessoa que é muito picareta, faz as coisas erradas, e tudo dá certo na vida daquela pessoa. Então Deus não quer que a gente fique em inveja de ninguém, não é só daquelas pessoas não. Porque no final do tempo daquela pessoa, eles não terão paz nenhuma. Paz nenhuma na vida. Por quê? Porque tudo que eles conquistaram foram conquistas ah, erradas, de dinheiro errados, de talvez dinheiro roubado, talvez trapaças, iniquidades que fizeram contra as crianças, contra as viúvas, os viúvos. Então, quer dizer, essa felicidade que eles conquistaram, essas bênçãos, não foram conquistadas com Deus. Tudo que é conquistado em prostituição, tudo que é conquistado em roubo, em trapaças, passando a perna um no outro, tudo isso, as coisas não são abençoadas por Deus, tá? E aqui nesse salmo fala, é melhor o pobre, o justo, com pouco, sem nada, né? Do que ter essas coisas todas e ser um homem ruim, ser um homem malfeitor. Porque no final do tempo, porque está vindo, gente, olha, se a gente olhar os sinais do mundo que está acabando, na frente dos nossos olhos, o mundo está acabando, gente. Olha as crianças que estão estão fazendo sexo para eles mudarem de masculinidade, de feminilidade, né? Para as crianças virarem gays. Então, quer dizer, e olha as guerras do Irã agora, o que eles fazem, eles torturam, eles chutam as caras das mulheres, eles maltratam as mulheres.
Então, quer dizer, isso aí são todos os sinais que o mundo está acabando. Olha, Sodoma e Gomorra eram duas cidades que existiam há muitos anos atrás, mais de 2.000 anos. Nós estamos em 2026. Jesus nasceu no ano 1 e morreu no ano 33. E antes de Jesus ter nascido, teve muito tempo ainda os reis, os reis de Roma, né? Os reis de judeus. Então, quer dizer, mais de 2.000 anos, tá? Teve essa cidade, Sodoma e Gomorra. E lá naquela cidade era só homossexualismo. E Deus acabou com aquela cidade que até hoje não existe mais. Há mais de 2.000 anos atrás, ele acabou por causa do homossexualismo, injustiça contra as crianças. Eles colocavam as crianças no fogo para os deuses deles. E agora estão fazendo a mesma coisa. O homossexualismo tá uma coisa assim incrível. Tá em tudo quanto é lado desse mundo, tá? Igual Sodoma e Gomorra. Mudando o sexo das crianças. Tem os pessoal ricos aqui nos Estados Unidos e em outros países fazendo rituais com crianças, matando as crianças para os deuses deles, os deuses do dinheiro. Existe, gente. Eu não estou mentindo, não. Lê os jornais não se podem confiar mais porque não estão falando a verdade, tá certo? Mas aqui nos Estados Unidos ainda tem rádios que pessoas justas que ainda estão falando as notícias do jeito que são. Então, gente, essas coisas ainda existem. E isso está terminando, o mundo está acabando. Esses são os sinais do mundo. Então, quando a gente vê uma pessoa má fazendo umas coisas ruins, e a gente fica assim, com inveja do dinheiro deles, da casa deles, do trabalho deles, por favor, não fica com inveja. Pede a Deus para tirar toda a inveja, todas as dores de querer ser, de querer ter também, porque o final dessas pessoas injustas será triste, gente. Tá lá no Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. Eles serão colocados no fogo da fogueira. Homossexualismo, roubar, mentir, adulterar, falar mal das pessoas, todas essas pessoas serão colocadas no fogo da fogueira mesmo, para queimar e acabar com eles. Quem não tiver escrito no livro da vida será executado dessa maneira. Igual Deus executou Sodoma e Gomorra, ele executará essas pessoas também. Então, não fique com inveja dessas pessoas, porque eles não terão paz. Eles viverão nessa terra sem paz e morrerão sem paz. Se eles não se arrepender dos pecados deles, se eles não se arrepender de homossexualismo, se eles não se arrepender de mentir, de fazer mal para as crianças, fazer mal para os velhinhos. As crianças e os velhinhos são as pessoas que estão sofrendo mais nesse mundo porque não tem ninguém para proteger eles. As crianças e os velhinhos, gente. Não se faça de vítima, não, porque você é igual eu, você é um adulto, uma adulta. Você sabe muito bem o que você está fazendo a sua vida. Mas por que isso assim aconteceu comigo? Por isso que eu sou desse jeito. Muda, que a Bíblia chama a gente para mudar. Não para ficar no pecado. A Bíblia nunca falou para ninguém, continue indo para a igreja, você não precisa mudar, não. Tá certo, você tá certinho, você passou por muita coisa, você não precisa mudar do jeito, não. A Bíblia é para poder transformar. A palavra de Deus transforma. Depois que você vê isso, você se arrepende dos seus pecados, você transforma totalmente, você não é a mesma pessoa. Se você está indo na igreja e ainda é homossexual, você ainda rouba, você ainda mente, você não está transformado. Você está obedecendo ao diabo.
Não é a Deus, não. Você está indo na igreja à toa. À toa. Você escutou? À toa. Se você não se modificou, você está indo à igreja à toa. Porque esse livro aqui modifica. Esse livro aqui edifica. Esse livro aqui convence a gente do nosso pecado. Esse livro aqui transforma. Esse livro aqui é o livro da vida de Jesus. É o livro da vida de Deus. Tá, gente? Então, vamos pegar, porque aqui no Apocalipse 20, capítulo 14, Apocalipse, deixa eu ver aqui. Capítulo 14 e 15. E deu o mar, vamos ler os 13 também. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Se todos nós seremos julgados. Até os mortos lá dos oceanos vieram para a terra, ressuscitaram e serão julgados. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E 14, 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse é o Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, 13, 14 e 15. Então, gente, se você não for achado nesse livro da vida, tá? Você vai na igreja, você é homossexual e continua sendo, você não foi transformado, você será jogado no fogo do inferno. Não sou eu que estou falando, não. Nem adianta você me chamar de odiosa, tá? Nem adianta. É Deus que está falando no seu coração que você está errado. É Deus, tá? Não me chame de racista, não me chame de preconceituosa, tá? Porque é Deus que está falando no seu coração, não sou eu, não. Tá? É Deus. É Deus que está te convencendo. Não sou eu, é o Espírito Santo de Deus, tá? Então, a igreja foi feita para as pessoas doentes, pessoas como eu, que se arrependem dos pecados deles, tá? A igreja não foi feita para o Satanás ser homossexual e mentir, roubar, e ir lá na igreja e não ser transformado e ficar importunando os outros crentes que querem obedecer a Deus, tá? Ficar importunando, ficar ensinando as coisas erradas para os outros crentes lá, que não estão firmes com Deus ainda, tá? A igreja não foi feita para você não, se que não quer se arrepender, a igreja não foi feita para você. Você será jogado no fogo do inferno, tá bom, gente? Isso é a verdade que Deus está falando, tá? Se seu nome não for escrito no livro da vida, não tiver escrito lá, você será jogado no fogo do inferno. Por quê? Porque você não quer se arrepender. Você não quer se arrepender. Você gosta muito bem de tudo que você faz. Você não acha que você está pecando, mas você está, meu irmão. Meu irmão, não é nem chamar de irmão, eu te chamo, tá? Que para mim a pessoa que vai na igreja e não quer se arrepender dos pecados deles, para mim não é irmão e não é irmã, tá? Porque perguntaram a Jesus, sua família está aqui, veio te ver. Aí Jesus falou com eles assim, quem é minha família? Quem é meu irmão? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Aqueles que fazem o testamento de Deus. Aqueles que fazem a vontade de Deus é o meu irmão e a minha irmã. Tá bom? Foi isso que Deus falou. Você está fazendo a vontade de Deus? Você está fazendo a vontade de Deus? Você está convencido dos seus pecados? Você está convencido que mentir é pecado? Você está convencido que a Bíblia é verdadeira? A Bíblia veio para edificar, para ensinar, para te dar paz, para te dar vida eterna. Você está convencido disso? Se você se arrependeu dos seus pecados, o seu nome será encontrado no livro da vida. Então, meus irmãos, Salmos 37, 37. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz.
o nosso futuro, das pessoas que estão arrependidas dos pecados deles, as pessoas que obedecem a Deus, as pessoas que obedecem esse livro, o nosso nome será escrito. Está escrito no livro da vida. E quando Jesus voltar, a gente terá paz, a paz que só Deus pode nos dar, e a gente será redimido e viverá totalmente para sempre com Jesus Cristo no céu, aqui na terra, que será toda limpa dessas imundícies. Nós viveremos aqui na terra, depois que Deus limpar todas essas imundícias de pecado. Em nome de Jesus. Amém.